tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de abril de 2010, sexta-feira. O verbete é o número 1546. 4 páginas, 44 elogios e 7 máximas. O tema, escala da descrição. Especialidade, holonaturologia. Definição, a escala da descrição é a gradação crescente do aperfeiçoamento da qualidade de discreto na conduta interassistencial da consciência, tornando-a, pouco a pouco, alto esforço após alto esforço, vivenciadora da condição do anonimato cosmoético no âmbito da serenologia. A sabedoria da descrição, a subexposição pessoal, a autoexposição sob medida, a evitação das indiscrições involuntárias da gafe, da mancada, da fala inoportuna, da espontaneidade excessiva, da atitude refletida e da ingenuidade inconsequente. A evitação das indiscrições autoconscientes regressivas da deseducação, da deselegância, da bisbilhotice, da deludice, da curiosidade indelicada, da grosseria, da inconveniência, da incivilidade, da franqueza rude e da agressão velada. A paradiscrição dos amparadores excessivos. Eu chamo a atenção para o estrangeirismologia, que nós estamos falando do low profile. Agora, na argumentologia, nós temos uma taxologia com 8 categorias de descrições multifacetadas. Na remissiologia, nós temos aí 15 indicações, e eu ressalto 5. Adorno consciencial, escala das parapercepções, esquadrinhamento paraprocedencial, parencriptação, e silêncio cosmoetificador. Frase enfática. A escala da descrição está embasada nas reações de comedimento da consciência lúcida quanto aos próprios atos interassistenciais, galgando os múltiplos degraus da hierarquia evolutiva. Você orienta a própria evolução segundo a escala da descrição? Desde quando? Uma pergunta. Tive o prazer de conviver com a dona Elze de Bugras, ou do Brugas, como eu chamava, na Federação Espírita de São Paulo. Ela também era redatora da revista Planeta e nessa trabalhou até os 100 anos e desencarnou no dia do aniversário dela, com 102 anos. Ela sempre me incentivou a trabalhar espiritualmente, continuar na minha profissão de professor de português. Agora, onde já completei os 90, estou me questionando se devo dar uma paradinha, pois muitos estranham a minha disposição e acham que está na hora da vovozinha ficar em casa. O senhor conheceu a dona Elza? Algo a dizer para os anciões como eu? Eu conheci sim a dona Elza, na época que ela ajudava o Gaspareto de São Paulo. Agora ela era fora de série. Você também, tudo indica que é muito fora de série. Agora, você está com 90 e poucos anos, daqui a pouco você chega lá no 102 dela. Vamos ver, vamos fazer força. Agora, que tal você escrever um livro até lá? Cadê o livro? Escreva um livro da sua ancianidade. Não é isso? Você mostra que você não está com a senescência. Você está lúcida aos 100 anos, quer dizer, isso é bacana. O centenário. Fale aí, o livro do centenário, Memórias de uma Centenária. Tem muita coisa para você falar, são 100 anos. Certa madrugada me veio um pensamento completo sobre uma ideia em que existiria um grupo de consciências que administraria um modelo de evolução humana. Esse modelo estaria saindo dos eixos e desagradando esse grupo. Para tanto, estaria enviando ao mundo físico algumas consciências auditoras para sentirem na pele tudo que passamos no planeta.
Eles não teriam consciência de seu papel até ver somário. Onde então relatariam tudo que passar de ruim para ser retificado no modelo? Pergunto, isso tem fundamento? Sou iniciante dos trabalhos de energia e nunca fiz curso de Conscienciologia, apesar de conhecer. Olha, para mim essa hipótese é furadérrima, não tem nada que ver. Eu já estudo os negócios sobre isso aí de outro modo, junto com amparadores, então há certos conceitos que eu já vi, já comprovei, etc. Tal. É bom você examinar lá, ó, escala evolutiva das consciências. E o que acontece dentro do binômio ressoma de soma, que na verdade passa para um trinômio que vem a intervenção. Se possível, gostaria que o senhor falasse sobre o seu amparador, que tem forma física de lagarto, se o planeta da última série X dele fica muito distante da Terra, e se os habitantes desse planeta são mais evoluídos que nós. Também gostaria de saber sobre outros planetas habitados e as previsões de visita oficiais de extraterrestres para o planeta Terra. Olha, eu conheci um que era mais ou menos desse tipo, ele era parente de lagarto, mas era muito vivo. O nome dele era EM. Agora, ele já está ressomado lá na Escandinávia, na Finlândia. Agora, o que é que se passa? Ele não era mais evoluído que esse aqui, não. E o planeta dele estourou, não existe mais. Era distante, não era próximo mais. Agora, eu não tenho nenhuma previsão de quando é que vem as visitas oficiais de extraterrestres para a Terra, não. Nós estamos preparando para receber esse povo. Eu mesmo, meus vídeos, alguns deles, até quando termina, eu estou falando isso lá. A gente tem que preparar a sala de visita para o povo que aparecer por aqui. Vamos ver o que dá. Estamos aguardando. Uma coisa eu tenho certeza e posso falar para você. Há planetas habitados além da Terra. Pronto. Eu fiz o meu primeiro SCP-2 com o senhor em Petrópolis por volta de 1993. Ao ser atingida pelo EPICOM, o EM falou, ela tem uma diferente energia selvagem? Esse foi o comentário dele. Eu gostaria de saber algo a esse respeito. Olha, você tem que examinar. Você tem energia selvagem? Como é que você é? Seu temperamento, seu modo, o que você faz? Como é que é a situação? Você é ectoplasta? Teria que examinar isso aí. É você que tem que saber, né? Outra coisa, está 17 anos isso, já é época de estar sabendo. Hein? Quais são os fatos que realmente comprovam a existência de Atlântida? Eles estudavam sobre o parapsiquismo? Eu não sei. Isso aí eu estou totalmente por fora, não tenho nenhuma competência para opinar. Deus existe ou não existe? É esse aqui eu tenho. Eu acho uma besteirada falar de Deus. O que você sabe sobre Deus? Você tem alguma comprovação científica de sua existência ou não existência? Escuta, se você considerar Deus como uma forma inicial da causa, a inteligência básica, primária de tudo, a causa de tudo, é lógico que tem. Mas esse negócio de Deus que eles falam por aí, não se deve perder tempo com isso. Agora, por que é que eu não perco tempo com isso e acho o assunto de vomitar? Por quê? Até os serenões que a gente conhece, eles não se interessam por Deus, porque o negócio está tão longe para a gente saber a causa disso aqui. Eu quero saber o que tem aqui. Por exemplo, em certas coisas ainda, até na minha pele, que eu ainda não conheço, nem a medicina conhece. Então, veja, a dermatologia ainda tem coisa que nós ignoramos. Como é que fica? Tudo a gente tem que estudar. Tem muita coisa ainda na frente. Agora nós vamos estudar um negócio lá, isso é mateológico, como nós chamamos. A mateologia é a ciência de estudar uma coisa que está além da sua capacidade de apreensão. É perda de tempo. Por que a Conscienciologia não tem tocado nesse assunto de forma profunda? Porque é burrice, é bobagem. Interessa você agora, aqui, nesse instante, a sua evolução, melhorar a sua ficha. Presta atenção. Mas é bobagem. Veja uma lacuna, um vazio entre a ciência conscienciológica e Deus. Pois olha, eu vejo uma lacuna enorme entre a sua cabeça e a prioridade. Você não tem prioridade nenhuma. A definição científica de um Criador universal viria coroar a Conscienciologia, não é verdade? Não, Criador universal, sei lá se é um, sei lá se são muitos,
Sei lá. Outra coisa, é homem ou mulher? A nossa consciência não tem gênero. Então, se falar de o Deus ou a deusa, está tudo errado também. Se nós não temos, será que ele tem? Será que ele é? Por que esconder esse assunto tão prioridade? Ninguém está escondendo assunto nenhum. Eu vi falando. Só esse ano eu já falei umas 2 vezes aqui, metendo o pau nesse negócio de perder tempo com Deus, não é isso? É prioridade de todas as prioridades. Não. A prioridade, toda prioridade é a sua cognição, a sua inteligência evolutiva. Está faltando inteligência evolutiva em você. Eu acho que eu tenho mais do que você nisso. Com toda franqueza, sem modéstia nenhuma. Você concorda? Você está perguntando se eu concordo. Por que é? Eu acho que eu tenho inteligência evolutiva maior. Por quê? Eu tenho prioridade nisso, já vi que isso é bobagem. As religiões são bilhões que estão aí. Não viram nada disso. Eu já vi. Estou na frente desse povo. Querendo ou não. Isso é muito mais inteligente. Eu estou querendo saber como eu faço com o meu corpo para não precisar te ressomar aqui em corpo mais. Isso eu acho muito mais importante, muita prioridade das prioridades. Você não, você é um escravo da sua ignorância. Está doido para ter um Deus, uma pessoa superior a você, para você adorar. Isso é besteira. Para com isso. Não está na hora da conscienciologia ser transparente e passar para a humanidade essa prioridade. Você está vendo como é que o povo interpreta mal a gente? Eu meto o pau nessa questão de Deus. No Espiritismo eu já meti o pau. Faz 50 anos, não adianta nada. Se os senhores e as senhoras descobriram que ele não existe, por que não revelar para todos? Olha só. Ninguém sabe nada sobre isso, companheiro. Se nem as consciências não tocam nesse assunto, eu é que vou perder tempo. Presta atenção. Isso é despriorização sua. É bobagem. Agora, a besteirada de religião. Você é, por acaso, carola, crente, qualquer coisa nesse sentido, deixa disso. Não adora nada, não cria nada sagrado. Banana para o sagrado. E banana para esses deuses que eles criam aí, a expressão do próprio homem. Entende? Para com isso. Por isso que eles criam esses ídolos e ícones para adorar. Inclusive a vaca. Você não adora a vaca, né? Presta atenção. Vamos entender bem isso e deixar esse negócio de Deus. Você perdeu o mau jeito que está falando isso? Eu não falei seu nome, não falei nada, está tudo entre nós só, para a gente saber como é que é. Gostaria de saber se existe algum benefício ou prejuízo na prática de regressão para quem se submete e para quem a conduz. Quais as implicações cosmoéticas para essas pessoas envolvidas? Olha, isso aí sempre tem que vir devido ao processo da hipnose e da sugestão. A pessoa pode criar uma psicose a partir de um problema desse. Se ela tiver predisposição, porque o processo da sugestão é igual a cocaína. Pode levar a pessoa a ficar grogue. Tem que ir com calma. Hipnose é uma coisa que a gente tem que estudar muito. E todo esse processo tem indução de uma pessoa com a outra. Todo problema de indução é perigoso. Estou realizando uma pesquisa acadêmica sobre a organização do voluntariado, a democracia pura, e desejo saber a quem devo procurar no CAEC para obter informações da vossa experiência, já que tudo indica que a mesma está sendo positiva e construtiva de uma nova realidade. Graças pela atenção e parabéns pela iniciativa. Isso aí eu tenho que falar, talvez com o Júlio César, né? Você quer dar os dados aí? Hoje tem um site que a pessoa entra, www.c, né, letra C, 500.org, eu acho que é. Aí a pessoa vai ter os dados do Conselho dos 500, lá tem o e-mail de acesso, a pessoa pode mandar e-mail, tirar dúvidas, questionamentos, e tem todas as pessoas que coordenam o Conselho que vão te responder. O César Podioli, o Alexandre Baltazar, o Júlio César, são algumas das pessoas que hoje estão coordenando o Conselho dos 500. Não sei de falar mais um número não, né? Ficou claro, né? Né? Esse que veio aqui, ele vai pegar lá, né? Tenho 26 anos. Há algum tempo venho fazendo técnicas e às vezes consigo me projetar. Porém, quase sempre com minha dificuldade na decolagem e sem muita lucidez. Hoje estou começando a praticar o estado vibracional. Além disso, o que eu poderia fazer para aumentar minha lucidez no momento da projeção? Seria bom você ler o livro Projeciologia e anotar tudo que você ainda não conhece.
Isso aí vai te indicar lá as técnicas para você aperfeiçoar, enriquecer o que você já está fazendo. Olha, 26 anos você já está com a maturidade biológica, não tem mais nada para crescer. Seu cérebro, seu corpo, seus ossos estão tudo no lugar. De modo que você pode ir longe com a sua projeção, a partir de agora. Durante 14 anos participei do ciclo esotérico da comunhão do pensamento. Existe uma atividade diária às 18 horas, onde são feitas vibrações para pessoas com problemas de saúde, para os dirigentes do país, para os presidiários, para os animais e para as pessoas que pediam vibrações para problemas pessoais, na forma escrita e com dados pessoais, entre outros. Em média, éramos 12 pessoas. Evocamos a presença de amparadores antes dos trabalhos e os agradecíamos ao término. Poderia emitir uma opinião a respeito desse tipo de assistência? Olha, isso aí existe, eu conheci isso desde a época que eu era rapazinho. Eu sou da época de aulas Riedel, lá no Círculo Esotérico. Ele mesmo se ajudou muito na época a fazer assistência. Então, tudo que a pessoa reunir e pensar positivo ajuda, não só a ela, como aos outros. De modo que isso tudo pode ser muito positivo, sim. Você falou, quem foi rei é sempre majestade. Quem não faz assistência está com o pé na baratosfera. E aqui na Terra não tem ninguém perfeito. Exemplo, nessa vida intrafísica, aquele bom de casa que cumpre com o seu dever, com sua família exemplar, cuidando dos seus afazeres, mas além dos 5 sentidos se encontra dormindo. No entanto, em vidas passadas fez assistência e chegou a ser uma pessoa desperta. Pode existir essa possibilidade? Pode. Tem muita gente que foi bom numa vida, chega aqui e fica hedonístico, fica na boa vida, doce, sardiente, sobre água fresca. Essas coisas existem. Às vezes tem muita tentação, a vida humana, muito envolvimento. Isso aí desvia a pessoa. Isso é o que nós chamamos de desviologia, ou auto-enganologia. Meus desprendimentos aconteceram muitas vezes antes de pegar no sono. Quando entro em determinado estado de consciência, tenho noção do que está acontecendo e sei que aquilo foi provocado. Lembro que domino técnicas vibracionais. Tenho a intuição de que o meu objetivo é trazer esse conhecimento para essa existência material e quebrar a barreira entre aqui e o lá. Quando decidi dar atenção a isso, minha vida pessoal foi por água abaixo. Isso então foi assédio. Hétero assédio, brabo. Desinteressado da existência material e graças ao medo, sem conseguir avançar nas minhas experiências extrafísicas, é isso aqui que eu falo que é o pusilânime, a pusilanimidade que os caras estão achando ruim. Estão mandando e-mail para mim danado da vida, que eu chamei o cara de pusilânime. Esse aqui é mais um. Isso foi há cerca de 4 anos atrás. Nos últimos meses perdi novamente o interesse por esse mundo. Tenho fumado muitos cigarros, até coisa piores, para passar o tempo e suportar o vazio. Sei bem o que isso significa, estou desistindo. Enviei essa mensagem na esperança de um aconselhamento. Peço que me avisem por e-mail ou seja respondido. Eu vou responder para você. Você está com depressão. Procure o mais depressa possível um psiquiatra ou um psicólogo para ver o que se passa com você. Não se brinque com essas coisas. Isso deve ser uma sem-possessão que você está sofrendo. Tem consciência atrás do seu caso, está na hora. E vamos estudar. Outra coisa, onde você for escrever da próxima vez, não precisa falar 4 anos atrás, que é muito anos. Sabe, é melhor falar outras coisas. A forma não está boa, não. Vamos estudar o português, por exemplo. É uma boa coisa que você pode fazer aí, ó. E dar aula de português. Nós estamos pensando. É muita gente que fala anos atrás, há 2.000 anos, 50 anos depois. Cada besteira, ó, desse tamanho. Isso tudo tem que acabar. Isso não é bom em vida fonética. Fonética, 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 fonética. A fonética imbriga com a sintaxe. E a prosódia e outras coisas mais, né? A gramática. Eu queria falar para vocês, que hoje eu estava até falando aí na hora do almoço, que eu tenho outra observação sobre o Hércules. Ele faz a interação harmônica das comorbidades da consciência. Isso que está acontecendo comigo, me dá uma predisposição enorme. Então o homem é da área da saúde mesmo, ele já deve ter sido médico muitas vidas. Pode repetir a questão da comorbidade? Eu não entendi. Ele faz a interação das comorbidades e acalma isso. Então, perde a razão de ser, você se equilibra e fica bem. Quer dizer, ele não faz isso uma das comorbidades. No meu caso, você sabe, a minha idade, então, eu tenho umas 5. Ele acalma tudo. Tudo fica funcionante. Tudo fica, vamos dizer, no caso, tudo homeostático.
Entende? A homeostase amplia. Não tem mais esse processo impróprio. Tudo te dá uma disposição enorme dentro do processo. Agora, eu não vejo que ele faz nada, é só a presença dele no processo. Agora, deve ter aí, no caso, muita ectoplasmia, que ele sabe mexer com isso, como é que é, né? Agora, o problema é a comorbidade. É isso que eu cheguei à conclusão. Porque, por exemplo, a pessoa, no meu caso, você tem no mínimo 5 a 7 comorbidades já. Uma pessoa com 65 anos já tem uns 3. Isso é a base do processo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Agora, como eu tenho mais do que isso, a tendência é ampliar as comorbidades. O que é? A comorbidade, por exemplo, mais comum que tem hoje no Brasil, que as revistas essa semana estão voltando a falar nisso, é a hipertensão arterial. Agora veja, eu tenho hipertensão faz exatamente 50 anos, meio século. E hipertensão é da época de Brasília. Entende? Quando inauguraram Brasília, eu tive a hipertensão, apareceu a hipertensão através do infarto do miocárdio. Então é dessa época. Eu estou com cinquentenária da hipertensão. A gente comemorar isso aí. Comeu as mangas maduras, né, para comemorar. Aqui na patologia, na terceira linha, o senhor comenta a evitação na segunda e terceira linha, né? A evitação das indiscrições involuntárias da gafe, da mancada, da forma oportuna e da espontaneidade excessiva, né? Essa espontaneidade excessiva, você já comentou anteriormente também, essa questão de não ser muito espontâneo. Você poderia aprofundar um pouco mais? A espontaneidade, quando é excessiva, ela sempre acaba sendo patológica. A pessoa passa da conta, ela se excede. Há um extremismo, um radicalismo, um excesso. Isso é o que acontece. Agora, uma espontaneidade natural, comedida, estudada, é que é o bom. Esse é que é o equilíbrio. Você deu o exemplo do Lula, né? Eu, por exemplo, aqui, eu tenho o meu comedimento. E deixo certas coisas, eu avanço mais. Eu mostro demência e, ao mesmo tempo, também eu mostro um equilíbrio, tranquilidade, como se fosse um lago sereno. Isso depende da hora. Agora, o que a gente precisa ser é isso. Se ao mesmo tempo ser uma coisa, é outro. Para ver qual é o problema. Entendeu? Não pode ter adrenalina. Você tem que superar a adrenalina. Isso é que eu acho que é importante aqui nessa história. No contexto empresarial também, né? Se aplica da mesma maneira essa Não, questão. tudo. Em qualquer linha de manifestação humana, você deve aplicar isso aí. Qualquer liderança também intrafísica, é bom colocar isso aí. Agora, companheiro, faça exercício com você. Faça a opção de Kung Fu, a opção de exercício, e depois vê como é que está. Vê se seu coração disparou, quer dizer, deu um ataque cardíaco, e na mesma hora ele acalmou. Ou ele demorou muito. Então, esse aqui é o X. Ele não pode demorar muito. Então, isso é a calmia que a sua consciência faz sobre o neurovegetativo. Você dosa no momento. Então, você aí, a sua consciência, está começando a dominar os neurotransmissores, de algum modo. Eu acho isso uma das coisas mais importantes. Isso aqui é tão importante igual a mega euforização. Igual o domínio do evento. Tudo isso eu acho de alta importância. Seria tipo um desconfiômetro, né? Você consegue... É mais que um desconfiômetro, é uma vivência equilibrada, né? Não é fácil. Outra coisa, do ponto de vista físico, direto, é uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm. Direto. Na hora. Concreto. Entende? Físico, prático, objetivo. É uma coisa difícil. Então, por exemplo, eu posso estar falando aqui, parece que eu estou exaltadíssimo. É pouco? Não tem nada. Não tem nada. Qual o problema? Não é adrenalina me dominando. Não é aquele negócio dos filmes, que as pessoas estão vendo o filme para colocar adrenalina e briga. Tem aquela pessoa que briga até com... Olha o cara atrás da porta. Vê o que você fala. Olha, ele está com o revólver na mão. Quer dizer, estão tudo tirados. Esse é chegar a um extremo. É isso que eu estou falando. É o excesso. Já passou da Então, conta. para a questão de interassistencialidade,
é importantíssimo você manter esse foco, né? Então, o equilíbrio maior não é um problema de apresentação pública, não é nada disso. É um problema de intraconsciencialidade da pessoa perante si mesma. Eu não faço isso para fazer bonito para vocês, vou fazer o histrionismo aqui, ou o acting, em inglês, quer dizer, a atuação de um ator. Não, isso tudo é bobagem. Isso é muito importante para meu trabalho, aquilo que eu faço. Entende? Quer dizer, quem está certo é o bom. Ele vê os detalhes. Está certo? Bom, quando você falou do ego, essa interação com comorbidades, ele mexe com as doenças, ele melhora, sei lá, ele cura, o que ele faz? Ele mexe com as Ele energias. equilibra de algum modo alguma coisa dos órgãos e sistemas da gente dentro de um nível, vamos dizer, de homeostasia. É o eustresse. É prático, objetivo, eustresse. É alguma coisa nesse sentido que ele faz. Comorbidades é Agora, eu não sei como é que faz isso. conjunto de doenças, né? Ele mexe em todas essas doenças. Não, e o processo é o seguinte, para mim, a minha hipótese é que o processo é compacto, grupal, por atacado, monobloco e monossoma. Então, Valdo, Não vejo ser diferente. Não tem jeito. o Agora, efeito, ele vem e você fica com 200 anos na hora. Você vira um Helder. quais são os E ele efeitos? na mesma hora fica com 200 anos. É o Helder. Olha eu. Você entendeu? Acabaram os conflitos. Não tem mais nada. A terra se acerenou. O lago, Então, como é que fica? ele serena a pessoa. Aí, essa energia toda dele, serena a pessoa. Eu falei que E a pessoa melhora. A doença some, ser menos brisa. mas a doença some. Chega a sumir a doença, isso. Não, temporariamente nada se manifesta. Quer dizer, está tudo sob controle. Aquele negócio do cara lá na cadeia, tudo dominado. Ele chega, fica tudo dominado. É isso que dá a impressão. Agora, eu só vou contar uma coisa para vocês. Eu vi ontem e tive mais contato com ele, porque ele estava assistindo a algumas coisas, ambiente, umas coisas. Agora, o que se passa? Estou no corpo, consciente, e cadê dormir? Eu não queria mais nada. Eu fiz 3 verbês essa noite. Eu não sei de quanto tempo eu não faço uma coisa dessa. Quer dizer, é um negócio, é estranho o problema da a potencialização de tudo que ele dá. Agora veja, ele não parece ser serenão, ele não é serenão. Ele está caminhando para essas coisas. Então, por exemplo, ele deve estar estudando aquilo que eu falei sobre o negócio do serenão, né? O processo mental. Deve ser por aí. Então o negócio deve ser do mental soma para o resto. É onde funciona. Mas ele deve ser mais do que desperto, talvez evolucione, não sei. Deve ser, né? Eu também acho. Eu acho que ele deve ser uma opção de coisa, não sei. Ele deve ser várias coisas. Eu teve aquele caso do maestro, eu tive um Agora, é cara. bacana que ele está se deixando ver como se fosse uma cobaia para mim, sabe como é que é? Uma vez veio aquele tal de maestro. Eu notei que o orador está muito interessado nas coisas. Então, você já viu, né, que o homem é sério. Aquele maestro, quando ele veio, você falou, ele está mexendo com o povo. Agora, eu tossia Porque sempre. eu examino tudo que as pessoas fazem para eu aprender o processo de assistência. Tudo me interessa. Esse povo faz assistência, eu quero ver o jeitão, qual a técnica, como é que ele usa, o que é, como é. Esse aí, por exemplo, ele é diferente. Ele mexeu. Gente, eu estou acostumado com isso, há 60 anos que eu examino essas consciências. Esse maestro mexeu, só para contar o caso meu. Ele mexeu, você falou, ele está mexendo, vai melhorar.
Eu tinha uma tosse, você lembra na tertúlia, acabou de um dia para outro e nunca mais tive. Foi a questão do manhã. Então eles mexem, sei lá, com energia. Ou não, de vez em quando eles tiram. Quando o negócio é problema que a energia pode tirar com facilidade, eles conseguem isso na hora. Mas agora, quando o problema mexe com a vontade da pessoa, o negócio é enraizado, às vezes é difícil. Há problemas que são também muito mecânicos. Os problemas mecânicos também no corpo, isso tem uma certa dificuldade. Por exemplo, como é que vai fazer uma pessoa andar normalmente se fica faltando um osso nela? Não tem jeito, né? Então o processo mecânico que a gente está falando aí é difícil. Tudo tem que fazer, tem que estudar. Agora, é estranho, porque tem o caso daquele homem, que ele estava sem perna lá, e que aconteceu um negócio meio rápido, quando viu, ele saiu andando assim, ó, e foi até o carro. O cara viu nos Estados Unidos isso. Tem vários casos desses registrados. Então, dependendo da vontade da pessoa, a paraperna fica rígida, entende? Tudo é possível. É isso. Se examinar o que é. Então, esses casos todos devem ter relação. Agora, você pensou, nós temos que saber que isso não deve ser fácil. E outra coisa, não é para qualquer um mesmo, porque se fosse, ele ensinaria para a gente faria. Deve ter algum processo mais sério aí na situação, ou falta algum ingrediente aí nos nossos potenciais, algum potencial que a gente não tem. Entendeu? Algum talento que precisa alcançar ainda. Alguma coisa tem, está faltando. Alguma lacuna nós temos. Senão a gente poderia dominar isso melhor. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o que ele faz não é a mega euforização comunicada, contagiada, exteriorizada, dada para uma pessoa, não é isso? Entendeu? A coisa mais séria. Ele faz coisa íntima. Quer dizer, intraconsciencial mais séria. Eu ia perguntar, era isso, que você falou assim, ele é do mental soma para o resto, então é isso que você acabou de falar, então, né? Quer dizer, é mais íntimo. Que nós usamos, né? Só que ele está no nível mais avançado, a técnica que ele usa é mais aperfeiçoada, mais sutil, mais complexa, mais sofisticada. Qual que é a função do aparecimento dele agora? Que ele tem vindo várias vezes, né? De religião. Sim, mas aqui no trabalho com Agora, você... se eu falo contra a religião, eu noto que o pensamento é muito pior do que eu. Ele tem ideia muito mais avançada dessas coisas. Entende? Sobre o processo de religião, porque ele está vendo tudo. Ele é doutor no assunto. Agora, ele é totalmente religioso do jeito que está aí. Agora, ele abençoa esse povo todo do jeito que eu faço. Vão abençoar todo mundo, você respeita a opinião de todo mundo, aquele que quer ser que vai ser, mas você tem que mostrar, o seu posicionamento é contra isso. Isso aí é superior. Eu, por exemplo, eu sou contra hoje eu viver o curso pré-maternal, por exemplo, Jardim da Infância. Eu já superei isso aí. É isso que eu quero dizer. Mas não sou contra ninguém que precisa do curso. Vocês estão entendendo o que é? O povo não entende essa condição. Que ela, aparentemente, ela parece ser dúbia, ela é paradoxal, é estranho, difícil. Mas veja, na vida tudo é assim. Você respeita as pessoas que estão lá, naquilo que você já passou, mas você está na sua. Você não pode retroceder, voltar, regredir numa condição dessa. Entende? Agora, a pessoa que está lá, ela tem dificuldade de entender você aqui. Por isso que, quanto mais a gente esclarece, melhor. Mas veja, muito esclarecimento ainda não adianta. Os mal entendidos continuam. Por quê? A pessoa tem a frio dos bons, ela já tem um preconceito, ela não admite nada que você fala, ela não raciocina, ela não segue o que você está falando, ela não segue os fatos que você dá como exemplo. Então ela não pesca nada daquilo que você fala. Não dá nada. Eu queria saber, na tributologia, o senhor coloca o predomínio das percepções extrasensoriais. E o anonimato tem a ver com essa descrição aí.
Então, eu queria entender como é que eu consigo entender isso, que o anonimato é paraperceptivo e não cognitivo, não da vontade. É isso que eu queria entender. Não sei se eu me fiz entender o que eu Não, esclarece isso mais que eu não estou entendendo o que você quer. Eu achava que o anonimato, ele vinha pela vontade da pessoa, pela cognição da pessoa. E pela tributologia, eu estou vendo que ele não faz isso pela cognição e pela vontade, sim, é a decisão dele. Porque aqui pela tributologia, essa escala de discussão é paraperceptiva. Eu queria entender essa... Nós já somos outra coisa. É muito difícil, porque nós não sabemos fazer o anonimato real. Nós não sabemos fazer a nossa invisibilidade. Por mais que a gente tenta cobertar aquilo que nós fazemos, sempre aparece. Nós não temos gabarito para uma invisibilidade avançada, evoluída. Não temos. Então, por exemplo, o senhor tinha comentado que o Hércules, né, que ele não conseguia, só achava que ele não conseguia ocultar a energia que ele tinha. Não é? Do jeito que está aí parece, dá essa impressão. Então, por exemplo, ele é uma pessoa super forte que está aí, igual é uma pessoa assim. Então, ele parece assim. Ele chega, ele muda. Agora, por exemplo, a monja era desse jeito. Onde a gente passava, aí ia mudando tudo a melhor. O melhor que tinha. Até aquele limite que as coisas poderiam ser mudadas. Mas, por exemplo, às vezes ela derrogava certas leis óbvias, eletronóticas, essa bobajada toda, e ia para os quadros. Mas então, do Hércules para a monja, ele não é anônimo. Ele não é anônimo. Não é. O que falta Mas nele... ele sabe movimentar as energias dentro de um nível que nós ignoramos. Então, mas para chegar no anonimato... Eu não sei. Para chegar no anonimato, falta mais parapsiquismo ou falta mais vontade e cognição da evolução? O que falta mais assim? É algum predicado que ele tem que nós não temos. Agora, então, você veja. Você pega uma pessoa casca grossa, zero à esquerda. Pega um outro que já está começando a trabalhar com as energias, já sente energia na mão, etc. Já sabe localizar alguns chakras, etc. Já é um segundo tipo. Você pega depois um outro, por exemplo, que já seja da UFIEX, que domina bem as energias, já está caminhando para a dispersidade. Já é outro tipo mais avançado. Você chega na dispersidade, é outro tipo. Agora, por exemplo, você chega no Hércules. Então seria um desperto super veterano que faz prodígios que nós ainda até ignoramos como. O Hércules. Agora, principalmente na questão dele impulsionar a predisposição da pessoa. Do outro, né? Do outro. Da outra pessoa, do assistido. Entende? Então, por exemplo, essa disposição que ele dá. Pois é. Isso não é euforia. Mas o Seria não faz isso sem aparecer. Outra coisa. Isso também não é macrosoma apenas. Tudo isso eu conheço. Você está vendo? Eu fui abençoado por esses amparadores que me ajudaram a ver todos essas nuances do processo de energia, para ver que esse homem é diferente. Entendi. Senão ele chegaria, seria uma coisa igual a outra. Por que é que me chamou a atenção? Eu quero encaixá-lo, enquadrá-lo dentro da minha escala. Você está entendendo como é que é? Ele é fora de série. Você está vendo, ó, pouco a pouco eu estou olhando as coisas dele, as nuances, as facetas da personalidade. Essa, por exemplo, de comorbidade eu vi perfeitamente, de ontem para hoje. Agora, outra coisa. A gente não dá euforia, mas você fica, parece que é uma consciência. E a consciência é assim. Você vai no lugar igual que é lá em Perúdio, se você fica lá, não precisa de dormir, não precisa de descansar. O próprio ambiente parece que mantém a sua fortaleza constante. E aquilo dá uma motivação. Você também não fica aborrecido. Entendeu? Não há aborrecimento. Não tem nada enfadonho. Agora veja, como é que é isso?
Por exemplo, a pessoa entra em depressão, igual esse nosso amigo, é porque a vida ficou enfadonha para ele mesmo, ele não está gostando dele mesmo. Por isso que fica assim. Ele quer fugir dele mesmo, quer acabar consigo. Isso é loucura. Isso é que é a depressão. Isso é mais ligado com a cognição. Agora, por exemplo, ele faz a antidepressão. Há uma exaltação dentro de você, mas uma exaltação contida, educada, equilibrada, harmonizada com você e com o resto. Isso me entende? Agora, por exemplo, eu estive pensando, não, o que é que seria melhor num caso desse? Era a gente ceder isso para o mundo. Mas não adianta. Você está entendendo? Isso também ainda não corresponde à condição. Você está cedendo como que? Isso eu faço todo dia. É aquele negócio do cego, né? Falou. Né? Ajuda os outros sem ver a quem. Eu faço assim, eu faço isso todo dia. Está entendendo? Eu faço isso todo dia, qual é o problema? Ajude os outros sem ver a quem. Ele não vê ninguém. Está entendendo? O Geraldo Magela. Eu lembro. Ele está fazendo isso com profissão o tempo todo, 24 horas. Entendeu? Agora, a gente também está fazendo isso aqui. Ele está contigo. Mas não resolve, ainda não é isso. Eu, se fosse, desejaria o seguinte, passar a herculinidade dele para os outros. Você está entendendo? Aquilo que eu sinto. Né? Agora veja, se eu sinto numa condição satélite, pensa bem, como é que não é ele que é a central da história? Ou ele que talvez seja satélite de outro. Esse seria o próximo passo depois da mega euforização? É um deles, né? A mega euforização, aí é difícil você falar isso. Talvez o mais correto seria a gente falar para você o seguinte, que a mega euforização, aí seria a mega euforização 1, essa aqui seria a 2, depois vem a 3, depois vem a 4, depois vem a infinita. Ele, que o negócio vai ampliando a qualificação e a manifestação do processo. Mas é por aí. Há um crescendo nisso, há uma escala ascendente da história muito séria. O negócio continua. Como a gente fala na evolução, tudo é contínuo. Né? Vai continuar tudo. Agora aqui. Estou fazendo muita força para superar o devaneio, mas ainda sem técnica específica. A única coisa que faço é quando eu começo a devanear, eu trago o pensamento de novo para a realidade. Mas acho isso um pouco ineficiente. O senhor poderia me indicar alguma técnica para utilizar essa reciclagem? Sim. Arranja uma coisa para você ampliar o pensamento. Por exemplo, pegue um tema que você ignora e você vai começar a pensar sobre aquilo. O que você acha? É uma boa. O problema, por exemplo, expansão da energia. A hora que você começar a devanear, você começa a pensar, expansão da energia, o que é isso? O que eu vou fazer com isso? Que é justamente o que nós estamos falando aqui nesse instante. Aí, e deixa de devanear, porque você vai pesquisar o processo intimamente, é um processo de introspecção, de pesquisa. Tenho 24 anos e todos me consideram velho para a minha idade. Todas as pessoas à minha volta estão preocupadas com festas e baladas. Eu, por outro lado, tenho a preocupação de me estabelecer economicamente para que eu possa construir uma família estruturada, onde eu possa ter um bom relacionamento com minha atual namorada e dar uma boa educação para os meus filhos e ter condições de poder me dedicar aos estudos dos assuntos espirituais. Desde pequeno, o mundo astral me traz muito fascínio. Hoje estou muito empolgado com a conscienciologia. O senhor acha que isso é saudável? Não, empolgação é burrice. Você está muito menino, isso não é o ideal, não. Joga a empolgação fora. Isso é bobagem. A empolgação leva a pessoa para a impulsividade e ela pode fazer besteira. Não sou muito novo para me preocupar com isso? Não. Acho que você já está velhinho, 24. Daqui 2 anos você está maduro. O senhor acha que assuntos como a conscienciologia é muito profundo para alguém da minha idade? Não. Eu, aos 14 anos, já tinha ideia de tudo isso. 14 anos são 10 anos antes de você.
que você está esperando? E eu não acho que eu sou fora de série. Eu sou uma pessoa bem vulgar, bem comum. Eu gosto muito, mas aqui no meu meio social me sinto um peixe fora d'água. Poderia falar da idade ideal para iniciar esse estudo mais profundo? A idade ideal é, no mínimo, aos 7 anos. Isso é que é o ideal. Eu vivo falando isso aí, principalmente começar a estudar as energias e outras coisas mais. Você já está com barba, está velhinho, 24 anos. Pode começar assim, leva isso para frente. Agora, ó, eu vou repetir para você aquilo que o amparador falou para mim em 1940 e pouco. Isto não é para você. Anote aí no seu laptop. Isto não é para mim. Então, tudo isso que esse povo está falando de festa, balada e outras coisas, citas más, você põe lá, isso não é para mim. Acabou. Seja diferente. Essa diferença, do ponto de vista evolutivo, todo mundo vai lucrar com ela, não é só você. Todo mundo com quem você conviver vai se sentir melhor com isso. De baladas e festas, você está entendendo? O nosso passado está cheio. E é por isso que já não virou serenão até hoje. Dia desse o senhor falou que Angra dos Reis tem uma bela paisagem, uma energia muito ruim. O que o senhor tem a dizer sobre o convento de São Bernardino de Sena? Fiquei sabendo que as paredes estão se deteriorando e vários ossos estão ficando à mostra. Segundo a prefeitura, esses ossos são de escravos que construíram o convento. Lá ainda existe um cemitério. O pai do amigo está enterrado nesse local. É o caso de remover o corpo desse lugar? Não, esquece esses corpos, deixa para lá. Lá é o ambiente quebrado. Esse negócio dos conventos lá de Angra, você sente a energia a 1 quilômetro de distância. Eu vi isso desde o início. E lá é o seguinte, morreu muita gente, não foi só escravo, não. Os padres faziam filho com as freiras e eles julgavam os meninos tudo lá por trás. De vez em quando eles encontravam essas coisas. Isso já era falado no Rio há muito tempo. Gostaria de saber se o senhor viu o filme Contatos de Quarto Grau, que trata sobre hipnose, possessão e contatos alienígenas, cuja grande polêmica é ter parte do filme que são cenas reais. Caso o senhor conheça, pode comentar? Não, não conheço nada desse filme. Contatos de Quarto Grau. Alguém aí conhece? Quer falar alguma coisa? Você conhece? Conhece? Você quer falar? Fala. É preciso de um microfone, viu? É um filme estilo aquele Contatos Imediatos, também terceiro grau. Existem cenas que se supõe ser semi-possessão, tudo indica, que afetam um bairro, uma comunidade. E aí tem vários casos, e a personalidade principal é uma psicóloga que sofre esse processo. Agora, a imagem dela, né, toda a trama assim, do filme, tudo indica que ela tem problemas também psiquiátricos, né? Ela tem indicadores de comportamento de alteração psiquiátrica. Então, mas vale a pena dar uma conferida, porque indica que exemplifica, né, o processo de semi-possessão. Muitas graças. Desde que comecei com o EV, tenho encontrado uma disposição impressionante. Tenho dormido menos, maior disposição. Treino levantamento de peso há 30 anos, estou com 46. E foram poucas vezes que treinei forte como estou treinando. Isso não é bom, não. Levantamento de peso mata mais cedo. Você está com 46, é um perigo isso aí. Tive uma projeção lúcida e estou esperando outras. A prática do EV tem feito uma revolução muito boa na minha vida. Pergunto se é somente o efeito do EV ou teria algo mais. Não. É porque você está com boa disposição física, o EV funciona mais por causa das energias. Agora, ó, para com esse negócio de levantamento de peso. Halteres mata, são perigo. Cuidado com isso. Eu tive vários amigos que morreram mais cedo. Faltou discernimento para eles, para escolher o negócio. Muito exercício físico faz mal. Outra coisa, você não tem excesso de miologia não, né? Quer dizer, não é miolo aqui que eu estou falando, não. Eu estou falando em músculo, da miologia. Seus músculos são exacerbados, não, né? Como é que é? Você tem tanquinho? Todo mundo que tem tanquinho aqui é um perigo. Você vai olhar. Como é que são seus bíceps?
Seus bíceps não são daquele tipo não, né? O cara tem 3 cabeças, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Vai olhar, nenhuma funciona bem. Você parece estar funcionando bem. Então veja, para com esse negócio de levantar peso. Isso mata. Em 46, é um perigo. Está no processo. Outra coisa, não pode deixar de fazer exercício. Anda na esteira aeróbica, é a melhor coisa que você faz. Anda na esteira aeróbica e de 10 em 10 minutos você levanta o braço e mexe assim, ó, para você mexer também no seu braço. Isso aí vai ajudar você. De 10 em 10 minutos. Conta até 22, por exemplo, do jeito que eu faço. Isso aí ajuda. Professor, aqui. No verbete, ontem o senhor falou sobre a questão do conteúdo, eu estava analisando o verbete da ficha evolutiva pessoal. Em exempologia, o senhor cita 3 fichas evolutivas pessoais, a mini ficha, a maxi ficha e a mega ficha. A maxi ficha evolutiva pessoal, o senhor fala que é a do genocida, e a mega ficha, a da consciência livre. Eu queria entender por que exatamente o genocida na maxi ficha. É uma ficha de baratosfera. Porque da maxi ficha já sai para a mega ficha, que seria da consciência livre. Presta atenção. É da baratosfera que nós estamos mostrando. Patológico. Olha a qualidade do que é. Genocida é terrível. Tem tudo, né? A ficha nova. Para você entender o que é essa ficha aí, sabe o que é BO? Sim. É um BO de 1000 quilômetros. O senhor chamou de maxi ficha. Quer dizer, o papel do BO tem 1000 quilômetros. Genocida é a ficha nova, é a mega ficha. Sim. A capite? Sim, aí ó. Agora, também uma outra dúvida. Ontem o senhor falou na tertúlia sobre autoconfinamento mental somático. Eu queria que você aprofundasse essa técnica. Na realidade, é uma técnica de estudo. O autoconfinamento é quando a gente precisa de se isolar para pensar, para escrever, para trabalhar alguma coisa, fazer alguma assistência. O mega confinamento mais forte que eu conheço na minha vida é o que é? Tudo que eu já trabalhei. Lá é o mega confinamento. 100%. Que é um hospital parasanitário, tudo isolado, isolamento parasanitário, é o máximo. Então você tem que saber. Eu, por exemplo, de vez em quando eu me isolo. Por exemplo, para escrever esses 3 verbetes essa noite, nem a gatinha não estava lá comigo. Não tinha nem barata no quarto, não tinha nada. Nem aranha. Lá eu tenho uma lagartixa, ela também não apareceu. Tudo quieto. Então, isso é o mega isolamento para você concentrar naquelas ideias que estão sendo desenvolvidas. O conteúdo desses 3 verbetes, eles tinham ligação? Tinham um link de relação entre eles? Tudo diferente. O que me ajuda é que eu agora já tenho muito material da enciclopédia. Então, qualquer coisa que você falar, já alguns têm muito material, outros têm pouco. Mas tudo tem material. Então, isso é muito importante. São 3 assuntos diferentes. Só uma última pergunta. Quando é diferente, é mais fácil você fazer. Você vai fazer o mesmo, aquilo fica enfadonho. Entende? Você pode errar mais. Quando é diferente, é melhor chamar mais atenção. Você vê os processos, né, das antipodias. Uma última questão. Você falou agora há pouco que o Hércules estava estudando a questão cognitiva do serenão. Alguma área específica, algum ponto específico o senhor gostaria de salientar sobre o aspecto cognitivo que ele estava estudando? Quem é que estava estudando? O senhor trouxe agora há pouco que o interesse do Hércules era dos aspectos... No caso dele, sim. Ele está estudando essas coisas. Agora ele está fazendo assistência ao povo de religião. Porque ele apareceu aqui. Eu não sei o que é a especialidade dele nisso. Aí está ajudando por aí. Sabe? Ok, obrigada. Ele deve ter sido um cara que estudou isso muito, né? Na época que só os padres que tinham conhecimento das coisas, o resto tudo era analfabeto. Ele deve ser desse povo. Então, agora ele está recorrendo o povo, ele deve ter afinidade com eles, tal, tá na cara. Pode falar. Pessoal, você comentando há pouco que o Hércules não pode atuar em algumas coisas que dependem do
atributo da vontade. Você podia dar algum exemplo que se refere a recém? Que diz respeito a você. Ele não vai fazer um estudo evolutivo de fazer uma coisa mais séria a seu respeito. Então, o que acontece com ele é o espontâneo, é a presença dele, a irradiação natural dos processos dele. Só a presença dele já muda uma opção de coisa. Muda para melhor. Agora, por exemplo, eu não sei qual é o percentual, o alcance, a profundidade dessa mudança. Por exemplo, a monja é assim, onde ela aparece. O próprio transventor é assim, onde ela aparece. Mas agora ele aí é muito assim, óbvio em matéria de energia. Para nós, fica tudo evidente. Salta aos olhos aquela realidade. Mas, de todo modo, eles podem promover alguma coisa que chegue no recém, né? Então, já provoca. Gente, não é efetiva, mas provoca. Vou falar para você, lá naquela delegacia de polícia, que eu fui para lá de manhã, e os amparadores começaram a colocar energia. E mudou a delegacia, né? Até na hora do almoço, quando os caras chegaram, todo mundo começou a falar. E não adiantava esconder, porque as pessoas chegavam e falavam. Chegava um policial, o outro vinha, e todos eles falavam, o que é aqui hoje? Houve alguma coisa? Estão comemorando alguma coisa? O que há? Não tinha nada. Era dia normal, dia útil, durante a semana. Então você veja, o processo é extrafísico. Agora lá, os amparadores limparam o ambiente todo. Eu trabalhei horas sem parar, esterilizando energia. Houve uma acumulação do processo. Eles limparam mesmo, mas lá estava precisando. Você sabe, Baixada Fluminense, você já ouviu falar, né? Aqueles lugares lá, tipo Imbariê, Duque de Caxias, Belfor Roxo, tem mais outras. Foi uma dessas, que eu não vou falar qual, deixa para lá. Foi uma dessas, a delegacia mesmo, a principal, braba. E outra coisa, eu fui lá de manhãzinha, para ver a coisa mesmo, para ver o que tinha. Como é que foi a situação. Aquilo foi assim, olha a experiência. Eu até gostei do negócio, na ocasião. Quem é que está com o microfone? Valdo, aqui na taxologia, na página 77, no número 7. Número 7, descrição interassistencial. A seriedade na autoexpressão. A probidade interconsciencial. O sigilo pensênico do assistente quanto ao micro-universo do assistido. Você pode detalhar esse sigilo pensênico? Como que é esse procedimento em termos de pensanidade? É o seguinte, o que é que você sabe da pessoa e você respeita a condição dela. Você não fica falando isso no microfone. Você está entendendo? No alto-falante. Então é o sigilo pensênico, é aquilo que você pensa do assistente, quanto ao micro-universo do assistido. Mas você pode estudar a dificuldade do outro para você estuda, poder ajudar mais. mais. Não tem jeito de você esconder, né? Você não pode esconder de você. Mas você não precisa apontar aquilo, não precisa de exaltar o processo. É isso que nós estamos falando. É uma descrição. Né? Pode falar. Não sei se pode falar alguma coisa, a correlação desse trabalho do Hércules com a tempestade publicitária, se era algo que eles já tinham planejado? Ou... Não, não é diretamente com a tempestade publicitária, mas tem relação com a época, devido ao processo de Chico Xavier, essas coisas todas, Brasília, isso aí tem relação, porque tudo foi feito, de caso pensado antes. Não é bem, é o pacote, é o período. Esse período, está vendo? Também tem uma coisa aí, eu queria até falar com você, ou escrevendo para mim, que está havendo muito debate sobre aquela reportagem super interessante. Eu não recebi nada. Agora, eles vão colocar na revista uma resposta? Ainda não saiu a revista, né? Ah, sei. Porque está havendo uma briga danada. Os caras estão aqui, eles estão me alertando
Valdo, nós queremos falar para você que está saindo um negócio assim, no lugar assim. Saiu no... Eu não tenho tempo para ver essas coisas. Saiu no Observatório da Imprensa um físico que faz o nosso amigo Antônio vai pegar umas cópias. Eu tenho aqui também. Aí o que acontece? A Denise que achou. E aí esse físico, ele faz uma releitura da matéria, falando todos os pontos que ele discorda, que ele acha que está equivocado, que está com uma informação, desinformação. E um dos itens que ele menciona é o fato de ter escrito que aqui é um centro de religião. Pois é, foi o que eu falei que estava totalmente errado. E eles colocaram... É esse que eles vão recolocar. Eles vão colocar uma carta, assim. O mais eu não vi. Agora, o Antônio falou que vai me dar uma cópia. Eu quero ler com calma para ver o que é isso. Agora, tem gente que já escreveu para mim sobre isso, me alertando. Você está entendendo? Você não está sabendo o que está se passando, está vendo isso e tal. Agora, veja, esse aí, por exemplo, João, não tem nada que ver com nossa tempestade publicitária, mas é a mesma época. Você entendeu? Assim tem uma série de condições nesse sentido. Agora, outra coisa, eu queria perguntar até para a Nara, como é que está? Ela está aí. Como é que está o caso das revistas? Já vão, como é que está lá? Explica para a gente, porque eu sei que ela vai colocar essas revistas lá, para a gente ter uma noção do que aconteceu. Então, Valdo, a exposição está pronta, as legendas também. Agora, essa semana a Florence esteve aqui, colocou as prateleiras, coloca os acrílicos na semana que vem. Provavelmente daqui a no máximo 2 dias, a gente já deve ter todo o material exposto aqui. Lá não vai ter um vidro em cima, não? Vai ter acrílico, em frente a todas as revistas, e a placa em cima que é Conscienciologia e Revista. Revista. Você vai fazer do jeito que você faz a exposição no shopping. Exatamente. O Leonardo está providenciando todo o sistema de acrílico com bom acabamento, vai ficar bem profissional. Eles estão trabalhando no acrílico. Isso. O acrílico vem de São Paulo, então demorado. A Florence também demorou muito tempo para elaborar. Está demorando, mas vai ficar bom. Tá bom. Okay. Vamos nessa. Se dizer depois, para a gente ter uma noção dessas revistas também, que eu nem lembro mais da situação, são várias que já aconteceram, o negócio. Eu passei tudo para ela, nem tem isso lá, não sei mais nada. Valdo. Sim. Aqui no segundo item da culturologia, as influências culturais na postura discreta. Culturologia. As influências culturais na postura discreta. Como é que seria isso? A postura discreta. Quais são as influências culturais? Existem coisas positivas e negativas nisso. O que interessa são as positivas, as sadias, as evoluídas. Então, quais são as influências culturais nisso? É aquela pessoa que tem finesse, que ela tem educação, que ela segue o limite das coisas. Ela não passa da conta. Isso é que é as influências culturais na postura discreta. A pessoa, às vezes, ela tem que ser discreta com o negócio todo. Às vezes é necessário. Agora, tem umas inscrições ou descrição que às vezes demora muito. É aquele negócio aí na minha empresa, depois de 8 anos o cara trabalhando comigo, aí que ele descobre que eu sou o mesmo do livro que ele tinha em casa. Isso é que é descrição. Eu acho que essa é o latim correto, de ser discreto. Porque eu nunca desejei convencer ninguém, persuadir os outros, doutrinar o povo, fazer conversão, como eles chamavam. Eu nunca fui a favor disso. Por quê? Eu fui criado em Monte Carmelo, com aquela padrada tudo atrapalhada. Eu aprendi muito desde pequeno, vi aquelas coisas todas. Você sabe, o negócio que você aprendeu na infância, você não vai esquecer. Então não dá, né? Você saber como é que é isso. Nada de estar persuadindo ou estar doutrinando os outros do jeito que era. No caso aí você faz uma descrição da sua influência cultural, né? Você possui uma visão tem que ser discreto naquilo que a gente tem, naquilo que a gente faz. Agora, tem a hora que você tem que virar a mesa e falar a verdade toda na cara. Aí é impacto-terapia. Eu tenho a hora também que eu faço isso. Tem a hora que você não pode ficar quieto, porque senão você vai se acumpliciar com a coisa errada. E outra coisa também, às vezes você não vai se acumpliciar agora, mas amanhã você dessoma, vem a consciência cobrar de você.
Por que você não me falou que o negócio é bom a gente falar enquanto a gente pode? Quando você está em contato com ele, porque depois você não sabe. Nas quebradas da evolução, quando é que você vai ver a pessoa de novo? É bom você dar sua opinião naquele momento mais crítico, né? Ideal. É essa hora também. Tenho 38 anos de idade, nunca fiquei sem emprego. Poderiam me dar uma opinião de como atravessar essa fase? Meus caminhos parecem fechados e não consigo pensar em nada para mudar essa situação profissional, apesar de grandes esforços e empenho no sentido de me recolocar no mercado de trabalho. Agora, veja, do jeito que está aqui, ele está bem, tem emprego, não perdeu emprego, tem 38 anos. Olha, o que eu quero te dizer é o seguinte, na programação existencial das pessoas, principalmente se você pegar uma média de 70 anos, aos 36 anos a pessoa começa a praticar a execução da sua programação existencial. Você precisa de estudar essa execução da programação existencial. Você não tem mais nada que preparar. Com 38 anos você já está pleno, lá dentro da fase de execução. Você é o executivo da ProEx, programação existencial. Isso que seria bom você ver essas coisas. Tem o livro manual da ProEx, tem também aí a Apex que estuda os processos todos. É só pegar isso. O livro manual da ProEx é fácil, você tem por aí, todo lado. Aí está falando aí dos livros, não é isso? Quando uma consciência se vê fora do corpo e percebe o ambiente e os objetos da sua casa tangíveis, sólidos e opacos, são eles para objetos duplicados dos objetos físicos? Às vezes pode ser, mas é necessário ver o corolário de energias que tem os objetos, que é o duplo dos objetos. Isso tudo também tem que ser examinado, precisa ver o que é. A energia manipulada a partir do energossoma serviria para plasmar de maneira não deliberada a réplica desse objeto? Também pode ser. Ou seriam eles sempre idioplastias subjetivas? E esse ambiente é a Dimener. Poderia ser isso aqui? Olha, a Dimener você vai ver que tem muita energia. Dimener é a dimensão energética. Você vê que tem mais energia do que o normal. E é independente dos objetos. A energia existe. Ela substancializa ou consubstancializa ou corporifica aquele ambiente que nós chamamos de um holopensene extrafísico. Então é diferente isso, é mais do que isso. O que acontece com algumas pessoas que adoram lembrar de erros que cometemos no passado e que não perdem a oportunidade de trazer esse assunto para nos desqualificar? Como você agiria com elas? Tem uma dessas pessoas que ajuda até hoje, mas ele não perde a chance de me expor nas rodas de conversa com outras pessoas que conhecem. Olha, isso aí você tem que perdoar com calma. Agora veja, fala com ele que você conhece uma bobagem que ele fez e você não fala nesse assunto. Dê um exemplo para ele. Agora, só você e ele. Fala da sua boca para o ouvido dele. Ele ouvir essas coisas. Às vezes isso vale a pena. Por quê? Você já sabe que isso aí é uma bobagem dele. Ele deve estar acusando também outros. Observa algum erro ou um grande dele e chega e fala para ele. Fala assim, ó, eu estou falando para você. Você não gostaria que eu fosse falar isso para a multidão? Gosta? Aí você vai mostrar como é que é. Outra coisa, você acha que eu sou a mesma pessoa que errou antes? Eu não tenho capacidade de mudar? Fala tudo claramente com ele, isso aqui seria o ideal. Nesse caso aí não tem saída. Agora é bom alertá-lo do assunto. Às vezes vale a pena. Vai com calma. Você é habilidoso nessas coisas, você vai conseguir, eu te conheço. Você vai conseguir. Agora, gente, eu quero chamar a atenção aqui para a taxologia, sob a ótica da holometodologia, por exemplo, na ordem alfabética, 8 categorias de descrições multifacetadas. Descrição é covardada. O retraimento, o acanhamento, a autorrepressão, a contenção é autoimposta, a patensenidade autointoxicante. Agora, alienada, a taciturnidade, o fechadismo consciencial, a descrição autodefensiva, o recato, a reserva, o resguardo pessoal, a autossegurança, a descrição cosmoética, a sensatez, a maturidade pessoal, a omnissuper, o silêncio cosmoetificador,
A descrição dissimulada, a pseudo-humildade, o acobertamento da autoconsciencialidade, a omissão de informações, as segundas intenções. A descrição educada, a elegância, a delicadeza, a distinção, a simplicidade, a suavidade no trato, o tato interpessoal, o respeito à privacidade alheia. A descrição interassistencial, a seriedade na autoexpressão, a probidade interconsciencial, o sigilo pensênico do assistente quanto ao micro-universo assistido, que nós tocamos aqui. E a descrição máxima, a do anonimato autoimposto do serenão. Quer dizer, ele mesmo se impõe nesse anonimato. A invisibilidade dele é criada pela própria vontade dele. Então, isso é que é a serenologia. Pode falar. Valdo, aí na crescendologia, o crescendo evolutivo, anônimo vulgar, autoexposição interassistencial, anonimato técnico. Olha, anonimato vulgar, autoexposição interassistencial, anonimato técnico. Então veja, com o passar do tempo, você vai ver que uma pessoa, por exemplo, ela era do anonimato vulgar. Ela não aparecia, não fazia nada, ninguém conhecia. Então, seria apenas uma cara na multidão, mais nada. Agora, a autoexposição interassistencial, ela começa a praticar tenets, então ela começa a aparecer. Entende? Chega num ponto que entra o anonimato técnico, dentro da tenets. Entendeu? Então, ela é anônima lá dentro, ela não sabe o tanto que ela está fazendo, os outros não sabem o tanto que ela faz. E dentro da TENEP ou também da UFIEX? Hein? Também pode ser da UFIEX? Pode, a UFIEX é mais avançada. Né? Mas a TENEP é bem o exemplo aqui, bem claro. Outra dúvida aí na página 65, é na sinergimologia. O sinergismo, curiosidade sadia, bom tom, discrição cosmoética. Curiosidade sadia e a pessoa tem um bom tom. E depois, a descrição cosmoética. Então, isso é que a gente precisa. É uma pessoa que não é bisbilhoteira. Entendeu? Então, ela tem uma curiosidade sadia. Ela quer saber das coisas, mas ela tem um bom tom. Ela tem etiqueta, ela tem educação. Ela sabe se comportar. Agora, com isso, ela tem uma descrição cosmoética com o tempo. Isso é que é o sinergismo. Uma coisa puxa a outra e dá força. A curiosidade sadia é sadia, o bom tom é sadio, a boa descrição cosmoética é sadia. Tudo é sadia, é um sinergismo. Ampliou tudo. Agora, você aí na parafatologia, na última linha, você coloca a paradescrição dos amparados extrafísicos. A paradescrição dos amparadores extrafísicos. O amparador, por exemplo, você não vê ele na rua, você não vê ele falando numa Kombi de som, você não vê ele pegando aqui o microfone para falar. Eles são discretos. São ou não são? Agora, você não vê ele com o megafone. Alô, 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 lendário. Aí na cinemologia. Aí você coloca uma escala, comedimento, autorreserva, prudência, interassistencialidade, anonimato e escala cosmoética. Isso é gradual, aí que você escreveu? Sinônimologia. O que é que você quer do sinônimo aí? Eu não entendo. Eu vou repetir. O que tu queres? Não, que você coloca aqui uma escala. As escalas. Sim. A sinônimologia, a antonologia, tudo baseado em escala. Sim. Agora, é uma escala gradual que você bota aqui? Qual a escala que você quer saber? Comedimento, autorreserva. Mas se vira aí. Escala do comedimento. Você é uma pessoa comedida? Você é uma pessoa comedida? Quer dizer, você tem comedimento? Vamos ver a sua escala. Você é da escala. Que número, que grau você está? No início, no meio, no fim? Que tamanho que é o negócio, seu comedimento? De 1 a 5, como é que você se comporta?
Escala da autorreserva. Você é uma pessoa reservada ou você é boca aberta? Tudo é para ver o nível que está. Escala da prudência. Você é um cara que aparta tudo ou você é impulsivo? Eu te conheço, sei que você não é nada disso, tá? Por isso que eu estou falando. Escala da interassistencialidade. Qual é o nível de interassistencialidade que você pratica? Escala do anonimato. Se aparece muito ou aparece pouco? Agora, escala cosmoética. Como é que é o seu código de cosmoética pessoal? É a escala dele. É o código. Minha dúvida é se, como você perguntou, acabou mandou 4, 5, 6. Sim. E você viu aqui na projeto que tem que ter esta ordem. Não, isso aí não. Você pode escolher a sua vontade. Esteja à vontade. Eu faço o que você bem entender. Agora, a única coisa é o seguinte, eu estou usando a palavra escala, porque é a escala da descrição que nós estamos estudando. A pessoa vê que tem muitas escalas na vida. E essas aí, tem uma certa sinônima, né? Tem uma sinonímia com ela. Até a outra que é o Antônio. Por exemplo, escala do estado da consciência contínua. Escala da lucidez consciencial. Escala da hiperacuidade consciencial. É diferente. Mas fala. Códigologia, na segunda linha, o Código Grupal de Cosmoética, estipulando os limites da privacidade nas interações grupais. Eu queria que o senhor falasse mais sobre esses limites da privacidade nas interações grupais. Como é que a gente reconhece esses limites? É a hora, por exemplo, que é melhor ficar calado quando você tem dúvida a respeito de um processo que você está sabendo da vida íntima de outra pessoa. Isso é o limite da privacidade. Você tem que respeitar a privacidade da pessoa. Mas essas interações... Por exemplo, é isso que o nosso amigo perguntou a respeito do amigo que fica falando besteira a respeito dele, perante os outros. Mas esse cara lá não tem limite de privacidade nas interações grupais. Esse último que eu li aqui, a última pergunta. Tá. É porque a gente pode entender essas interações grupais do ponto de vista intragrupos, ou seja, as interações que acontecem dentro do mesmo grupo, mas a gente pode entender isso como interações interações grupais. É que eu estava pensando em alguma coisa entre grupos. Sempre, aqui, ó, o que eu vejo, Cris, a respeito da privacidade das pessoas, sempre tem coisa que a gente não deve falar para ninguém. Em nenhuma hipótese, hora nenhuma, em lugar nenhum. Sempre tem. Eu, por exemplo, eu não procuro ser boca e roto, ou gente que fala demais. Mesmo assim, eu falo muito aqui nas coisas, que é preciso de vir no processo mesmo de debate, estudo nosso. Mas sempre tem coisa dos outros que eu sei que eu nunca falo. Vai morrer comigo. Eu não vou dizer nada. Tem coisa que poderia esclarecer demais certos fatos. Aquilo vem até aqui na ponta da língua, né? Mas não pode falar, não é bom, isso não é de bom tom, não é correto, não é ideal, cosmoeticamente não é o correto. Agora, o fato então eu, na dúvida, me abstenho. Agora, o fato de o senhor ter essa informação, de saber algo, o senhor pode, normalmente se utiliza isso para fazer assistência para a pessoa, mas sem necessidade de falar para ela o que... Isso pode ser feito, né? Sem necessidade de falar para ela. Tem a situação que você não pode falar nem para a pessoa. Não, pois é. Para a pessoa não dá para falar. Sabe por quê? Porque ela às vezes está cheia de galhos, problemas, percalços, e ela não está pensando que você sabe aquilo. Ela nunca pensou nisso. Se você falar, vai piorar mais a situação. Agora, tem certos casos que às vezes é preciso falar, que faz parte do serviço, mas há casos que não tem saída. Tem casos que não vale a pena falar de modo algum. Às vezes é preferir você ser mal interpretado e deixa a coisa acontecer, porque senão vão ser muitos que vão levar na cabeça para aquilo. Então, uma tertúlia atrás, uma pessoa perguntou a respeito do nível de conflito de uma pessoa já desperta, ou que está no nível da desperticidade, e o senhor colocou que, pela experiência do senhor, mesmo o senhor não sendo total e tudo, tem a condição do conflito na hora de ajudar, que às vezes o senhor pensa em falar alguma coisa para a pessoa, e os amparadores falam, não fazem isso. Esse é um conflito que eu ainda tenho. Então. Mas, por exemplo, eu durmo bem, isso aí não me afeta. Eu não tenho conflito que me desestabilize. Há muitos anos.
Aí, voltando para essa questão do limite. Então, o parapsiquismo, essa interação com os amparadores, é a ferramenta mais eficaz para a gente reconhecer esses limites, então. Só assim que a gente vai ter essa... E outra coisa também. Chega num certo ponto, você fica sabendo muita coisa, né? Então, você é rico, é o boca e roto, como nós falamos mesmo. Seu acervo de conhecimento, certas coisas, é enorme. Com o processo de parapsiquismo, você descobre coisa do arco da velha. E outra coisa, além do parapsiquismo, é aquilo que eu falei, o dicionário de associação de ideias, das ideias afins. Dicionário Tem analógico. Esse analógico é terrível, porque você começa a juntar as pontas, o povo você começa a ver esqueleto de todo mundo. Você não vê a personalidade, você vê o esqueleto, você vê ela do avesso. Um processo parapsíquico é assim. E são conotações, uma coisa que pega a outra, que vem, que fala. Agora, outra coisa. Um dos negócios sérios que passa comigo sobre esse negócio, que eu tenho que ter muita descrição, são as conversas dos assediadores. E assediador é igual a criança. Eles falam tudo pelos cotovelos. E falam tudo quanto é besteira. Algumas das besteiras são reais. Acredite? Agora veja, a gente não pode estar falando uma coisa dessa. Deixa para lá. Tem assediador que já chega xingando o outro, falando umas coisas. Então você já viu, um podre desse tamanho, que ninguém está sabendo. Às vezes até o cara já esqueceu, porque o negócio já faz mais de 3 séculos. Entendi. É um problema. E você fica sabendo daquilo, cada conversa. Você está na praça pública, né? Fisicamente você está sendo uma praça pública. E essa postura tem a ver, então, com aquilo que a Flávia perguntou do sigilo pensênico, nós nem... Então, por exemplo, isso aí, se você vai considerar a minha vida, o conflito que eu tenho na minha vida, talvez esse seja o maior. E outra coisa, muitas vezes isso é totalmente contra mim. Porque se eu esclarecesse, eu ia me defender airosamente, altaneiramente, em alto nível. Você está entendendo como é que é? A minha posição é ficar esclarecida, e às vezes você não pode falar nada. Aí agora eu viro, aí tem um assediador, tem a pessoa e tem um amparador. Eles viram que eu não falei nada, o assediador não pode falar nada comigo. O meu moral perante o assediador cresce. Você entendeu, não? Agora, perante a pessoa, às vezes, continua mal entendido. Às vezes o mal-entendido não diz respeito nada à minha pessoa, só a outra, junto com as outras coisas, junto com aquilo que está aparecendo, que é o assediador atual. Então a primeira coisa que a gente vê é o seguinte: desassédio e assistência interdimensional não é tribunal, não é acariação, às vezes não é nem interrogatório, não é nada disso. Tem que ter muita malemolência e muito modo diplomático para ser cosmoético nessas coisas. Por quê? Nós temos sempre que respeitar a inconsciência da consciência, principalmente se a consciência é o réu. Então, isso não é tribunal. Agora, isso é terrível você pensar nessas coisas todas assim. É porque eu estou pensando assim, com a questão de uma otimização da convivialidade, por exemplo, aqui na Cognópolis, né, a gente convive, passa mais tempo junto e tal. Eu acho que é o seguinte, gente... não preciso terminar, deixa eu só te falar o que eu já sigo há muitos anos isso aí. Tudo você tem que ver o bem de todos. Quando o negócio é muita gente, tem que abrir um jogo. Então, era isso que eu perguntava. Agora, se é uma pessoa só, mudou todo, o campo é outro, a música é outra, são outros 500. Outros 500 da Cognópolis. Então, um dos limites seria... O problema é uma pessoa só. Aquele contexto, o processo daquela pessoa. Qual é o procedimento que você tem que ter para aquilo? Esse é que eu dou. Agora, se é todo mundo, não, a gente abre o jogo, porque aí é coletivo, é a bem de todos. A gente não pode esconder. Mas quando aquela situação particular tem uma repercussão numa situação coletiva, numa situação maior. Particular. Às vezes é bom falar com a pessoa em particular primeiro, estudar a coisa bem com calma. E os processos particulares a gente tem que ter muita certeza daquilo que fala.
E não pode ir em versões secundárias, tem que ir no fato. O problema todo é não confundir o fato com as versões secundárias que não prestam, as espúrias, né? Esse caso todo tem que ser visto também. Porque tem momentos que você tem até que você pode, não sei, você pode expor o caso ali individual para fazer uma... para ajudar o próprio grupo. Quando o negócio é coletivo, você já viu falar, eu exponho tudo. Você expõe tudo. Você lembra daquela reunião do ECP2? Como é que eu fui expor o negócio tudo? Que era para todo mundo. Eu não citei nome de ninguém. Não falei contra ninguém ali específico. Eu falei para todo mundo. E valeu. Muita coisa saiu renovada de lá. A mesma coisa. Na reunião lá do Zepicon, você estava lá. Eu também falei desse jeito para todo mundo. Outra coisa, eu falei com a certa veemência, até a situação toda, com calma. Mas sem falar o nome das pessoas. Quando é todo mundo, a gente tem que abrir o olho, porque senão você não está ajudando ninguém. Como é que fica? Onde é que fica a assistência? Porque assistência é boba. Tem que ajudar, né? Às vezes você vê a pessoa assediada e você fala, olha, eu estou vendo você aí com os assediadores e não sei o que, não sei o que. A caso pior, sim, aqui, ó. Uma pessoa, eu estou andando na rua, passa uma pessoa que eu vejo um negócio que eu nunca vi, não conheço a pessoa nem nada. Conforme a pessoa, eu vou andando perto dela e jogo energia para mudar. Conforme é o caso, eu sinto inspiração de abordar a pessoa e falar a verdade para ela. Eu falo, mas quando eu tenho inspiração, quase sempre dá certo. A pessoa me agradece, quer ver meu endereço, quer conversar comigo, quer saber das coisas. Nunca me viu, eu nunca vi antes. Agora, ó, isso aconteceu no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, até na China. Mas qual o critério? Você Agora, está dando aula aqui pra gente. Tem gente que tem assediador de todo jeito. E tem assediador que pega os outros contra você. Sim. Uma vez eu estava em Londres, conversando uma coisa, e a gente mostrando a veemência natural, né? Mas você sabe, na Europa eles pensam quando está assim, pode estar brigando, qualquer coisa. Chegou uma mulher e falou assim, você quer que chame a polícia para defender? Eu comecei a rir. Aí desconcertou a mulher, olha que menina estava rindo. Você entendeu? Tem gente de todo tipo. Mas agora, por exemplo, uma boa parte do povo que eu vejo, isso aí eu poderia esclarecer. Eu tenho aquele ímpeto aí, não vai, deixa. Mas quando Agora, você está dando aula para a gente assim, né, aí você já aconteceu na tertura, de você ver a pessoa e você pontuar que ela está com um processo de assédio que está incomodando. Como você faz essa avaliação? É essa a intuição, a sua experiência? É a hora que você está vendo o assediador, a hora que o comparador fala que é bom entrar, é o jeito de fazer o desassédio. Tem que ter experiência. Tem hora que a cirurgia está ali. Ou você corta o tumor, ou o paciente morre. Então tem hora que não tem jeito, tem que lancetar o tumor. Não tem outro jeito. Você queria falar, né? Eu sei, faz meia hora só. Mas aqui não era com esse assunto. O micrófono dela já está pesando 2 quilos. Você vai rir da minha cara. Agora que eu entendi o negócio do analógico. Meu Deus. Porque é como se os fenômenos, eles vêm aos picadinhos, né? Vamos dizer assim. O analógico que faz dar um entendimento e montar o quebra-cabeça daquilo ali. Ele junta as pontas, ele faz associação. Agora, a hora que faz associação, aquilo que era uma monovisão começa a ficar cósmico, grande, uma plurivisão. Você está entendendo? Fica tudo multifacetado, a coisa muda. Agora, isso aplicado no parapsiquismo, você escuta o que o comparador falou, o que o assediador chegou, o que é que o parente, a mãe do cara chegou e falou aqui extrafisicamente, o que é que você sabia do negócio antes, só aí você já tem 4 fontes. Escuta o que o cara falou, aí você vai ver, está tudo errado, como é que você... Aí você remói por dentro, tem aquela coisa toda, mas você fica quieto. Não. Vamos ver, aí você arranja um meio termo de falar alguma coisa que chegue perto da realidade para ele. Né? Agora, tem outra coisa, às vezes tem caso desse, isso foi o primeiro tempo. Lá pelo 5º tempo, chegou a hora de abrir o jogo. Aí a gente abre o jogo total. Ó, eu estou sabendo desde aquela época, lembra? Daquele dia que aconteceu isso, assim, eu já sabia. Agora eu vou te clarear hoje. Se agora está maduro, já está
totalmente maduro, não está mais besoleno do jeito que era. Aí dá certo. O que eu vejo é o seguinte, você tem que respeitar a capacidade das pessoas. É aquilo que está falando o negócio da pusilanimidade. Vocês vejam bem, eu falo em tese na questão da pusilanimidade, o povo acha ruim. Porque o negócio está mexendo com ele, entendeu? Ele não se sente que ele está com pusilanimidade, que ele está, entendeu, medrando. É assim que o povo gosta de falar, medrou. Quer dizer, eu não estou falando claramente que o cara está fazendo xixi pelas pernas abaixo, não é isso. Mas ele está pusilânime. O problema é esse. Agora, se a pessoa coloca a carapuça, o que eu tenho? Eu não estou com a fábrica de carapuça. A intenção não é essa. Agora, o povo acha ruim isso. Mas eu tenho que falar, porque é o problema do início, do princípio, do começo do assédio. É quando a pessoa começa a ter medo. E outra coisa, são intermissivistas que passam por isso. É que quando você fala em medo, a gente tem uma outra noção de medo. Então, por isso que a gente não se dá conta que está com medo. Entendeu o que eu falei? A gente acha que aquilo ali não é medo. Não, a gente acha que aquilo não é medo. A pusilanimidade é justamente isso, é o medo da pessoa. A gente não percebe aquilo como medo. Pois é. Nunca sabia que era medo. E essa reação da retirada da laguna, muitas vezes é medo, é pusilanimidade, sim, é. Não tem outro nome, não. É esse mesmo. É covardia, é paura. O nome é paura. É um fato. Paura. Mas como? Paura. Estou tentando há bastante tempo contato com o amparador para me esclarecer algumas dúvidas cruciais para a minha vida, mas até agora nem sinal de amparador. Isso me desanima um pouco. Gostaria que me ajudasse. Como devo proceder? Acha que estou dando um murro em ponta de faca? Não. Venha aqui e se submeta a consincobaia no Consus. E também participe dos cursos da TEX. E vou esclarecer você a respeito de qualquer coisa que você queira. Suas dúvidas vão para o espaço. Você submeta essas dúvidas, essa turma, que eles dão um jeito. Valdo, só um minutinho. Dia 4 de julho desse ano, nós vamos ter um curso com Sincobaia na Consus aberto a todos. Então, quem quiser pode vir, tem vagas. 4 de julho desse ano. Estadunidense. Tá. Bom, é mais sério, para quem quiser. Qual a sua dica para que eu possa me tornar mais maduro, no sentido de não falar muito das coisas que já aprendi com muito esforço e sofrimento? Minha companheira me critica muito por abrir muita coisa da minha vida. Me ajude com sua experiência. Você às vezes fala muito sim, eu te conheço. Mas agora o caso todo é o seguinte, você tem melhorado, né? Você hoje é outra pessoa. Você está muito mais maduro. A idade ajuda demais a gente. Você aqui é um grande amigo meu que ajuda muitos outros nesse tempo. Agora, eu acho que você já está consciente. Só de falar essas coisas todas aí que você pergunta, tal. Conscientes podem ler, ou digamos, saber exatamente como a consciência está pensando tão perfeitamente como se estivesse lendo o pensamento dela, ou como diz o antigo ditado, cabeça dos outros é terra que ninguém pisa. Olha, conforme a consciência, se ela é lúcida, ela sabe até o seu último murmúrio. Tudo que você pensar. As suas entranhas ficam visíveis. Você não fica mais com avesso direito. Você é uma coisa só. É o avesso o tempo todo. É uma coisa só. É o avesso o tempo todo. Então pensa nisso. Existem conscientes que são capazes de devassar qualquer consciência. Isso é inevitável. Quanto mais evoluído, mais fácil ficam essas questões. Agora, para nós aqui, nós temos uma certa dificuldade. Há muita barreira nisso. Né? Ainda. Agora, o parapsiquismo, a clarividência, isso tudo ajuda a fazer, vamos dizer, a devassar uma pessoa. Tudo isso ajuda. Se examinar, né? Ver com calma. Quem é que está aí com o microfone agora? É você, professor? É sobre os registros. Eu gostaria que o senhor
me explicasse qual é o nível de detalhe, de percussiência na análise dos registros. Por exemplo, registros das situações do dia a dia. Ao final de cada dia, a gente faz um registro, uma espécie de relatório sobre o que foi significativo, o que não foi, o que se lembra. Em termos disso, uma quantidade... Eu vou te falar o que é que eu registro. Ok. Eu antigamente registrava muita coisa. Hoje eu não preciso disso mais, que a minha memória, os registros que eu já tenho e o trabalho que eu já fiz, eu já tenho tudo registrado. Então o que eu registro hoje? É tudo aquilo que chama atenção como uma coisa nova que eu posso usar dentro das minhas argumentações. Então isso eu guardo. Por exemplo, agora, antes de começar aqui, eu perguntei aí para eles verem para mim, aí na internet, por todo lado, um processo aí de uma palavra. Isso é registro que eu faço. Agora, quando é uma palavra isolada assim, eu não vou esquecer disso. Eu vou ver em casa para ver como é que é a situação. Eu quero ver a acepção que deram para essa palavra. Você descobriu alguma coisa da palavra? Pois é. É amebeia. Olha para mim depois, você lá com seus recursos, o que eles querem dizer com amebeia? Quais são as acepções dessa expressão, amebeia? Ela não tem acento agudo, pelo menos de acordo com a nova ortografia, parece que não tem. É igual a assembleia, também não tem. É amebeia. Agora veja, não é assembleia de amebas não, tá? Já estou falando. Então eu estou dando um exemplo disso agora. Isso aí faz 2 horas que aconteceu aqui, que eu pedi para ver. Então são coisas, eu vivo anotando as coisas. Não é aqui, ó, tem papel, minha anotação, etc. São coisas, sempre tem. Agora, tudo que tem a ver, então, com o tema que nós estamos pesquisando. Tudo meu eu estou pesquisando o tempo todo. Então eu tenho anotação o tempo todo. Tudo me interessa, tudo eu tiro partido. Agora, tem coisa que são fontes mais ricas, eu dou mais valor. Agora, eu fico mais atento. O que me ajuda mais ainda, até o momento, são os livros. Sim. Livro é mais do que filme. Filme ajuda, mas é menos. O livro ajuda mais. Agora, de uma certa forma, cada dia o senhor tem um foco específico, que é o verbete que o senhor está trabalhando. Não é isso, não. O negócio é maior que isso. Você está pensando pequeno. Eu não trabalho no verbete todo dia e fico só pensando naquilo, não. Eu trabalho o tempo todo com esse cropério. Seja o que for. Então, por exemplo, eu não fiz essa noite 3 verbetes, uma vez, numa sentada. Você viu, né? Quantas horas eu não trabalhei. Agora, não foi bobo. Eu fui dormir antes das 8 horas da noite. Acordei meia-noite. Quer dizer, 4 horas de sono para mim, eu já uma fera, já posso enfrentar até o Kung Fu, Bruce Lee, esse povo todo. Tá vendo? Agora, professor, em termos de autopesquisa, dentro dessas 2 linhas de registro, a gente tem o nosso registro que vai auxiliar na própria autopesquisa e aquele que a gente está trabalhando com um aspecto do desenvolvendo mais, com um foco de pesquisa. Dentro desse registro, para a autopesquisa, uma vez o senhor disse que o ideal era registrar todos os erros. No início a pessoa deve registrar tudo que ela erra, tudo que ela esqueceu, as palavras problemas que ela tem, aquela que ela quer lembrar e não lembra. Eu quero dizer outra coisa para vocês. Eu já recuperei minha memória. Eu estou do jeito que eu era. Totalmente. Não estou esquecendo nada. Pelo contrário, eu estou com excesso. De vez em quando supita aquilo que eu não queria, ainda vem mais ainda do que aquilo que eu queria. Às vezes está me criando problema. A gente começa a criar problema nisso, viu, Kátia? A hora que você começa a fazer a enumeração e vem coisa na sua cabeça que ultrapassa aquilo que você queria da enumeração. Você queria parar em 100, você já está com 118. Pronto. É um senhor problema. Pois é, mas... Você arranjou? Ela é feminina de amebeu. Por isso que não está no dicionário, está como amebeu. E amebeu é em forma de diálogos, composto de 2 sílabas longas, 2 breves e uma longa, em forma de desafio. Então é a mesma coisa que eu conheço. Eu sabia que era a mulher do amebeu. Mas agora o processo todo é o seguinte: quem é que deu isso aí para você? É na internet? Não há. Eu procurei como amebeu. Aí não tem amebeia. Não, aí ele dá aqui, ó, feminino, amebeia. Mas não tem a palavra amebeia. Pois é, então, ó,
essa eu preciso mandar para ver se o grandão dele lá não tem, amebeia. É isso aí também que eu sempre vejo. Que as palavras que eu vejo é um monte que não tem mais. Ela tem mandado para ele. Agora, eu preciso de ver, aquele ali deve ser o reduzido. Pode ser que o grandão tenha. Não, eu estou no grandão, Valdo. Isso aí é o grandão? É. Gente, então isso aí é um erro básico. Que não pode ter uma palavra que ele citou que não tem na mensagem. Não, tem amebeu, aí tem embaixo esse é um erro básico. feminino, esse aí não tem justificativo. Pois é. Então veja, vocês são as amebeias, né? Eu não sou amebeu, tá certo? Quem que é que vocês estão aqui, né? Já, né? Vocês são as amebeias. Eu naquela hora ia estar lá, mas fiquei quieto. Naquela hora que eu pedi aqui, eu fiquei quieto. Eu falei assim, eu não sei se tem outra acepção, o que esse povo está arranjando. Agora, onde eu vi a palavra também está de acordo com isso. E o feminino está correto, está tudo certo. Pois é, mas ela está mandando. São dezenas que eu já vi. Agora veja, você entendeu o que é que eu anoto. Por exemplo, uma palavra dessa, ela não é comum. Você está entendendo? A maioria das palavras que eu conheço, que eu procuro, ou que eu empolgo com elas, que cria algum problema, a maioria não sabe o que é. Não é comum. Todo mundo aqui já sabe que é assim. Sim, é nova. Devido ao processo de ler, gente, eu leio há muito tempo, desde os 4, 5 anos. Você viu aquela coisa, eu tenho uma memória terrível, né? É de uma, você está entendendo, uma manada de elefante. Sim. Só mais uma ajuda, professor Valdo, com relação ainda sobre os registros. Chega uma hora que a gente tem ideia, que junta com outra ideia, e é um monte de ideia que associa com alguma coisa que a gente está pensando. Eu não consigo filtrar para saber o que é mais ou menos prioritário. Faz a enumeração dessas ideias. Não. A saída é só uma. É numerologia. Faz a enumeração dessas ideias. Aí você vai começar a descartar as coisas, o que interessa, o que não interessa, por que disso e daquilo. Você vai fazer uma síntese do processo e de uma maneira lógica, racional e didática. Agora, é uma enumeração vertical. Coloca tudo que está vindo. Você põe na enumeração vertical. Agora, lá pelas tantas, você vai ver que é uma coisa que está brigando com a outra. Então, você faz o quê? Antipodia. Coloca 2 colunas e vê como é que fica. Isso aí esclarece qualquer um com o tempo. Uma pessoa que faz isso acaba acabando com o acabamento do devaneio. Ela não faz mais devaneio. Porque tudo ela caminha para a investigação, a pesquisa, a abordagem, o procedimento técnico. Isso tudo muda. Agora, gente, isso tudo que eu estou falando é uma cachaça. Vocês não vão ficar grogue com essas coisas que eu falo, porque intelecto e o processo de pesquisa põe qualquer um piradinho. Você está entendendo? Ó, eu lembro você, almoça, janta, durma, faça dieta alimentar. Isso é muito importante, porque senão a pessoa começa. É igual esse ponto de computador. Você tem cuidado com isso. Não, como é que fica? Outra coisa, faça exercício, a esteira aeróbica. Lembra disso. Isso é importante. Eu vi falando essas coisas aqui, as pessoas ficam aí, a hora que ela pega o rato foguete, como é que fica? Dentro do processo mental somático. O mental soma é uma cachaça superior à pinga 51. O negócio é brabo. Pode colocar a pessoa droga um pouco tempo. Porque é fascinante, ela é envolvente. Agora, tudo, a pessoa tem que passar um gargalo da cognição. A hora que ela passa, que ela vê que ela está entendendo as coisas, pronto. Sai de baixo. O problema todo é esse. E outra coisa, isso acontece, às vezes, numa linha de conhecimento. Mas a hora que ela descobre, que ela já está sabendo alguma coisa, que devassou, que ela já tira uma série de outras segundas, terceiras conclusões, tudo lógica, isso aí vai longe. E outra coisa, aquilo é muito pequeno. Ainda é, às vezes, uma pista. Sendo que
A rodovia tem 25 pistas. Então o negócio tem que espalhar com o tempo. Mas a hora que passa o gargalo, quase sempre já destempera a pessoa, se ela não tiver cuidado. É um processo intelectual. Por isso que precisa estudar. Waldo, hay en numerología a descrição e o silêncio. A descrição e a modéstia, a descrição e a evolução, a descrição e o anonimato, a descrição e a pesquisa, a descrição e a criatividade, a descrição e a cosmoética. Por exemplo, a descrição e a pesquisa. Que hora que você tem que ter descrição com a sua pesquisa? É a hora que você ainda não tem confiança em nada, você ainda não tem certeza. Você tem que ser discreto, senão você vai falar besteira. A gente só vai falar das coisas que você já conseguiu fazer uma averiguação. Senão não vai. Estou dando um exemplo. Qual que você queria que falar? A primeira. A primeira, a descrição e o silêncio. Essa é o óbvio, né? Uma pessoa, você faz silêncio, é discreto, você não falou nada, não está aí. Virou cadáver. Estava lembrando que você no 700 escreve o silêncio e o serenão. Como é que é? Eu estava lembrando que você escreve no 700 experimenta o silêncio e o serenão. É. Agora veja, pensa bem aqui, a descrição e o anonimato. É do serenão. É a descrição e a criatividade. Como é que é isso? Até que ponto você precisa ser discreto? Às vezes é necessário, né? Tem a sua hora, né? Às vezes é necessário, é preciso. Faz parte. Agora, aí eu dei várias descrições para a pessoa pensar, né? Como é que ela funciona na vida. Não, eu vi. Todo mundo precisa ser discreto. Depende do momento evolutivo. Mas todo mundo precisa ser. Tem a hora que você precisa ser discreto. Tem coisa que às vezes eu vou no lugar e não falo nada. Vocês lembram que eu falei o caso daquele médico que sempre aparecia fora do corpo lá comigo? O dia que eu vi fisicamente, uma pessoa sabia daquilo que eu estava falando, que eu descrevia como é que ele era fora do corpo, o cara identificou, a hora que a casa falou, Valdo, o homem está ali, por que você não vai lá e fala com ele? Por um custo para explicar para a pessoa, eu não posso. Você viu que o homem está doente? Agora, eu vou piorar a condição da doença dele, falando que não adianta, ele não tem mais jeito, ele está condenado. Esse homem não vai viver muito mais. Agora, é incrível, né, o negócio. Agora, o nosso amigo que falou isso, é uma pessoa muito boa, que nos ajudou muito aqui no CAE, tudo isso. E como ele ouviu eu falando muito, eu descrevi o médico do jeito que era direitinho. O médico apareceu do jeito que era. Eu vi o médico muitas vezes fora do corpo, daquele jeito. Agora, como é que eu fiquei calado? Você não pode, é o que você está falando. Faz vários anos que você está falando desse homem. O homem está aí na sua frente, por que você não fala? Eu posso ir lá falar? Não vai. Isso não é hora. Acabou, passou, não tem mais jeito. Por um custo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 74 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 34 votos presenciais, 18 votos online. Hoje teremos recados do Marcos Dum, a sessão Pipoca, e do Júlio Roya, as aulas abertas da Reaprendência. Oi, gente, tudo bem? Só para lembrar, tá, para avisar que esse domingo não vai ter sessão Pipoca, tá? A gente começa com o semanal, então, no domingo seguinte, no outro dia 2 de maio, com o filme Waking Life. Tá, obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Reaprendência para convidar a todos para as aulas abertas de Conscienciologia, no programa de formação docente da Reaprendência. Hoje à tarde nós teremos 2 aulas, da Alzira Geising com Paradigma Consciencial e do Daniel Correia com Religião, Ciência e Conscienciologia. As aulas começam agora a partir das 15 horas, lá na sala de
educação à distância, que é a sala compartilhada. Ok, obrigado. Para amanhã foi eleito com 13 votos o verbete intensio reta, da intencionologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.